Imagine a seguinte situação. Você vai a uma sementeira, a um lugar onde vende sementes, e você pede um pacotinho de sementes de macieira. Você quer ter uma macieira na sua casa. Alguém lhe entrega essas sementes, você joga elas no chão, planta, aduba, rega. A árvore começa a crescer. Você acha estranha, mas continua regando, confiante de que em algum tempo você vai ter maçãs no seu pomar, maçãs no seu quintal. E de repente, quando chegam os primeiros frutos, aparecem limões e não maçãs. Qual é a conclusão que você chega? A minha macieira dá limões. Não. A conclusão a que você chega é que lhe deram as sementes erradas. Aquilo não é uma macieira, aquilo é um limoeiro. E ela está dando limões porque essa é a planta que você plantou. Essa é a árvore que você plantou e que você regou. O Senhor Jesus fala muitas vezes, irmãos, sobre uma árvore e seus frutos. E Jesus nos diz várias vezes, irmãos, que nós podemos conhecer uma árvore pelos seus frutos. E nós devemos examinar quem nós somos à luz do tipo de fruto que nós damos. Ele diz que você não colhe figos de abrolhos, você não colhe uvas de espinheiros, você não colhe frutos bons de uma árvore má, nem frutos maus de uma árvore boa. Obviamente Jesus não estava falando de agricultura, nem de pomar, nem de quintal, nem de hortifruti, mas ele estava pensando nas nossas almas. Ele estava pensando e nos ensinando que os frutos da vida de alguém mostram quem aquela pessoa é. O fruto que nós damos, a vida que nós vivemos, aquilo que nós manifestamos, mostra quem nós somos, mostra de que nós somos feitos, qual é o nosso DNA espiritual, qual é a nossa raiz. Nós começamos hoje pela manhã a falar sobre a obediência evangélica e nós falamos sobre a importância da lei de Deus para a nossa vida. Nós somos justificados sem a lei, mas na santificação a lei nos mostra qual é o caminho por onde nós devemos andar. Hoje à noite nós queremos pensar sobre esse outro aspecto da nossa obediência, que são as boas obras. Paulo termina o nosso texto dizendo que nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. E o que nós vamos aprender nessa noite é que as boas obras são o fruto necessário da fé salvadora. As boas obras são o fruto necessário da fé salvadora e o caminho em que todo verdadeiro crente deve andar. As boas obras não nos dão o direito à salvação, elas não conquistam a salvação para nós, mas as boas obras são o caminho da salvação. As nossas boas obras glorificam a Deus, elas fazem bem a nós mesmos e fazem bem às pessoas à nossa volta. E nós precisamos recuperar, irmãos, o conceito de boas obras. Esse conceito que é bíblico, que está aqui no próprio texto que nós lemos, mas que foi cooptado por outras religiões. Foi cooptado pelo catolicismo romano, foi cooptado pelo espiritismo, e hoje, de certa forma, quando nós ouvimos a expressão boas obras, nós sentimos uma certa aversão, uma certa preocupação, uma certa desconfiança. Mas aqui está o apóstolo Paulo dizendo com todas as letras: nós fomos criados para as boas obras. O objetivo desse nosso sermão hoje à noite, então, é encorajar cada um dos irmãos, cada crente, a ser um praticante diligente de boas obras. Mas é claro que para isso nós precisamos entender o que a Bíblia ensina sobre esse assunto. Nós vamos estudar o ensino bíblico acerca das boas obras em 3 partes. Nós vamos falar sobre o dever das boas obras, nós vamos falar sobre o desígnio das boas obras, e em terceiro lugar nós vamos falar sobre o dom das boas obras. Deixa eu dizer para você logo de início, que basicamente tudo o que eu vou falar aqui está resumido em poucas palavras no capítulo 16 da Confissão de Fé de Westminster. Apenas eu vou expandir e expor, mostrando das Escrituras de onde vem esse ensino da nossa Confissão de Fé. Mas se você quiser depois ler um resumo sucinto de tudo aquilo que nós vamos falar hoje à noite, consulte o capítulo 16 da Confissão de Fé de Westminster.
A primeira coisa que nós precisamos pensar então sobre o dever das boas obras. O que são boas obras? Essa é a primeira pergunta. Porque existem muitas coisas que são chamadas por aí de boas obras e que na verdade não são. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre as boas obras é que nós só podemos chamar de uma boa obra aquilo que Deus ordenou. Se Deus não ordenou algo, eu posso até fazer, mas eu não posso chamar isso de uma boa obra. Vamos imaginar que você resolve aderir ao veganismo. Você decide que você não vai mais comer carne, você não vai comer mais nenhum derivado de leite. Pode ser bom para você, pode funcionar para você, pode ser uma escolha de vida aceitável, apropriada. Ninguém vai lhe condenar ou lhe reprimir por escolher não comer carne, mas você não pode chamar isso de uma boa obra. Por quê? Porque em nenhum lugar da Bíblia Deus ordena alguém que se abstenha de comer carne, pelo menos não em circunstâncias normais. Nós podemos pensar em outros exemplos. Você pode escolher praticar o jejum intermitente na sua vida, ou você pode escolher colocar os seus filhos, praticar homeschooling com os seus filhos. Você pode fazer todas essas escolhas. Você não deve jamais dizer, isso aqui é o que Deus requer de todos os homens em todos os lugares, se isso não está na palavra de Deus. Uma boa obra só pode ser chamada de boa obra se ela for ordenada na palavra de Deus. E por isso nós começamos hoje pela manhã com o nosso entendimento sobre a lei de Deus, porque é da lei de Deus que nós aprendemos o que agrada e o que não agrada a Deus. E nós só podemos chamar de boa obra aquilo que Deus diz na sua palavra, que o agrada, que é aceitável a Ele como nosso serviço. Nada que é inventado pelos homens, nada que é inventado pela tradição, sem base na palavra de Deus, pode ser chamado de uma boa obra, por mais que tenha boas intenções. Nós vemos isso o tempo todo na história da igreja, irmãos. Homens bem intencionados inventam uma prática, inventam um tipo de devoção e começam a ensinar outros a fazer aquilo, e num primeiro momento está tudo bom, é só eles e seus amigos fazendo, mas de repente estamos todos tentando impor aos outros que observemos a Páscoa e o Natal e a Quaresma e todas as outras datas. Irmãos, enquanto isso é algo privado, particular, repito, isso é uma escolha que nós fazemos, mas nós não podemos chamar de boa obra, porque não foi ordenado por Deus, foi inventado por nós, com boas intenções, mas ainda assim inventado pelos homens. O que é que torna uma obra verdadeiramente boa, então? Em primeiro lugar, como nós vimos, ela precisa ser ordenada por Deus. Então, quais são exemplos de boas obras? Tudo aquilo que a lei de Deus exige. Se a lei de Deus nos ensina a amar o nosso irmão, é uma boa obra amar o irmão. Se a lei de Deus ensina o marido a amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa a se submeter ao marido como a igreja a Cristo, essas são boas obras. Se a igreja ensina que nós devemos colocar os interesses dos outros na frente dos nossos, isso são boas obras. Se a lei de Deus ensina que nós devemos usar os nossos recursos financeiros para socorrer os necessitados, isso é uma boa obra. Se a lei de Deus ensina que nós devemos ser generosos, que nós devemos ser misericordiosos, que nós devemos ser compassivos, benignos, bondosos, pacientes, amáveis, tudo isso são boas obras, porque são coisas ordenadas por Deus. Mas não basta que seja ordenado por Deus. Para que uma obra seja verdadeiramente boa, ela precisa proceder de um coração purificado pela fé. E aí é que está, irmãos, quando às vezes a gente olha para uma pessoa que não conhece a Cristo, uma pessoa que não, até onde nós sabemos, não professa a fé em Cristo, e aquela pessoa faz tantas coisas boas, tanta caridade, parece uma pessoa tão generosa, e talvez a gente olhe para aquilo ali e pergunte, aquela pessoa está fazendo boas obras? Segundo o aspecto externo, sim, mas se aquela obra não procede de um coração purificado pela fé, não é uma boa obra aos olhos de Deus. Porque o coração, é do coração que procede todas as coisas. É do coração que nascem as motivações.
E a motivação de toda obra verdadeiramente boa tem que ser uma só: a glória de Deus. Se alguém não ama a Deus, não conhece a Deus, não vive para Deus, essa pessoa não pode praticar uma boa obra, ainda que externamente faça coisas boas. Aquilo que ela faz não é recebido por Deus como uma boa obra, porque não procede de um coração purificado pela fé e não busca, não tem por alvo a glória de Deus. Muitas vezes nós olhamos para certas pessoas e dizemos: fulano tinha tudo para ser crente, porque faz tudo tão bem, é tão generoso. Mas, irmãos, isso é um pensamento equivocado. Claro, aquela pessoa pode ser elogiada pelo seu comportamento ético e moral, mas ela não está mais perto do reino dos céus do que o pior dos criminosos. Porque o que traz alguém para o reino dos céus não são essas obras, e sim um coração transformado pela obra do Espírito, que responde com fé em Cristo. E aí vem uma questão muito importante que a Bíblia insiste conosco vez após vez. Será que as boas obras nos fazem merecer a salvação? A isso o apóstolo Paulo responde com um categórico não no nosso texto. Ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Veja, irmãos, as boas obras na Bíblia, elas nunca são descritas como algo que nós fazemos para receber a salvação, mas são sempre descritas como o fruto, o resultado da salvação. Abra comigo, por favor, Tito, capítulo 2. Eu queria que você abrisse alguns textos comigo hoje à noite, então mantenha a sua Bíblia sem desmarcar de Efésios. Abra a sua Bíblia aí em Tito, capítulo 2. Nos versos 11 a 14, o apóstolo diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O que é que nos redime da iniquidade? O que é que alcança para nós o perdão dos pecados? O que é que nos purifica da nossa impureza e nos permite entrar na presença de Deus? Paulo diz aqui com todas as letras, não é o que nós fazemos, mas é o que Cristo fez. Ele diz: o qual a si mesmo se deu por nós. É na obra de Cristo, na oferta que Cristo fez de si mesmo, que nós recebemos o perdão dos pecados e a nossa aceitação diante de Deus. Não vem das nossas obras, mas vem da obra dele, da obra de Cristo. Mas veja, ao mesmo tempo, que Paulo diz que o resultado dessa obra que Cristo fez é produzir um povo exclusivamente seu, zeloso de quê? De boas obras. Então as boas obras são o fruto da nossa salvação. É absurdo, irmãos, pensar que boas obras podem expiar o nosso pecado. Tenho certeza que eu já mencionei aqui antes, mas eu tenho um advogado amigo, foi meu colega de trabalho durante algum tempo, e ele é um senhor de quase 90 anos, e ele já me procurou algumas vezes. Ele tem uma inquietação com a sua própria alma, ele sabe que a morte está muito perto, e sempre que a gente se encontra, ele me chama para conversar sobre a minha fé. E ele fala de como ao longo da vida ele ganhou muito dinheiro à custa de muitas coisas erradas que ele fez, e como ele tem tentado nos últimos anos, usando todo o dinheiro que ele ganhou, ele tem tentado conquistar algum mérito para a salvação. Ele tem feito doações para orfanatos, abrigos, instituições de caridade, e ele diz: tudo isso eu faço na esperança de expiar o meu pecado, de apagar os pecados que eu cometi no passado. E com todo respeito que eu devo a um senhor de 90 anos, o
que eu tento mostrar para ele todas as vezes, vez após vez, é que é absurda essa ideia de que nós podemos expiar o nosso pecado com boas obras. Em primeiro lugar, irmãos, porque todas as nossas obras são o que nós já devemos fazer. Veja que Jesus nos ensinou exatamente isso. Vocês, depois de terem feito tudo o que tem de fazer, digam: eu sou um servo inútil, porque eu fiz apenas o que foi ordenado. Quando eu faço boas obras, eu não tenho mérito nenhum, porque eu estou fazendo apenas aquilo que eu já deveria fazer. As palavras do meu pai, quando eu era criança, ecoam na minha mente: você não fez mais do que a sua obrigação. Você não fez mais do que a sua obrigação. Você fez o que era devido, e portanto essas boas obras não podem apagar os erros que você cometeu. Em segundo lugar, eu tento mostrar para ele que as boas obras de hoje não podem apagar o pecado de ontem. Isso é um equívoco muito grande. Imagina, você hoje dá todos os seus bens aos pobres, e isso vai apagar o mal que você fez ontem, a vida que você ceifou, a ira que você praticou contra a sua esposa. Não, o bem que nós fazemos hoje, seja ele qual for, não apaga o mal que nós fizemos ontem. Em terceiro lugar, eu tento mostrar para ele que as obras realmente boas que nós fazemos são feitas no Espírito Santo. E se são feitas no Espírito Santo, nós não temos do que nos gloriar. Nós não temos como apontar os holofotes para nós e dizer: Senhor, eu mereço algum mérito, algum crédito, porque eu fiz todas essas coisas. Bem, se fiz obras realmente boas, não fui eu quem fiz em mim mesmo, mas foi o Espírito de Deus quem fez essas obras em mim. E portanto, eu não herdo nenhum mérito, eu não tenho direito a nenhum crédito no céu. Em quarto lugar, eu tento mostrar que mesmo as nossas melhores obras nessa vida são imperfeitas, são manchadas de motivações erradas, de ideias erradas, de coisas insuficientes. Tudo aquilo que nós fazemos, o maior bem que nós fazemos nesse mundo, ainda está manchado por resquícios de pecado, vestígios de pecado. Então é absurdo pensar que as nossas boas obras podem expiar o nosso pecado ou nos fazer merecer a salvação. Mas deixa eu fazer uma pergunta diferente. Será que as nossas boas obras fazem parte da nossa salvação? Eu não estou perguntando se as boas obras fazem parte da nossa justificação. Nós vimos hoje de manhã que nós somos justificados pela fé somente, a parte das obras da lei. A nossa obediência à lei não tem nenhuma contribuição na nossa justificação. Mas se nós perguntarmos se as boas obras fazem parte da nossa salvação, a resposta é sim. As nossas obras não nos dão o direito à salvação, mas são o fruto da fé verdadeira e o caminho no qual os salvos devem andar. As boas obras formam o caminho da santificação e o caminho que leva até a posse da vida eterna no último dia. É por isso que o escritor de Hebreus diz assim: sem santidade ninguém verá a Deus. Como assim? Eu não sou salvo sem obras, sem santidade? Não é a justiça de Cristo que é imputada a mim? O que é que ele quer dizer quando ele diz que sem santidade ninguém verá o Senhor? Ele não está dizendo que eu sou aceito por Deus pela minha santificação, mas ele está dizendo que a santificação é o caminho no qual eu devo andar. Então eu sou aceito por Deus, eu sou justificado pela fé somente, a parte, sem a contribuição de qualquer obra que eu possa fazer. Mas uma vez justificado, o caminho que eu começo a percorrer é um caminho de boas obras. E aí sempre vai vir aquele argumento: e o ladrão na cruz? Bom, eu queria que você pensasse em quantas boas obras o ladrão na cruz praticou naqueles poucos instantes em que ele esteve ali pendurado, confessando a Cristo. Aquele ladrão olha para Cristo enquanto o outro está zombando e o outro diz: se tu és mesmo quem tu dizes que é, livra todos nós. E aquele homem olha para o outro e diz: você não sabe do que você está falando. Nós estamos aqui porque merecemos. Este, porém, nada fez. Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em poucos instantes, aquele homem pregou o evangelho para o seu companheiro criminoso.
ele exaltou o nome de Cristo. Ele aceitou a sua própria sentença de morte como sendo justa e como sendo a punição devida aos seus crimes. Em pouco tempo, aquele homem mostrou ser alguém zeloso de boas obras. E assim é, irmãos, com todo o verdadeiro salvo. Quer Deus nos dê décadas de serviço ao Senhor, quer Deus converta alguém no leito de morte, aquela pessoa se torna, pela graça de Deus, alguém criado em Cristo Jesus para boas obras. Quer o caminho dure 40 anos, quer o caminho dure alguns instantes. Aquele tempo é um tempo em que o salvo vai gastar procurando como exaltar a Deus, como glorificar a Deus por meio das suas boas obras. Então as boas obras não contribuem em nada para a nossa justificação, para a nossa aceitação diante de Deus, mas as boas obras formam o caminho no qual nós vamos andar, desde que somos salvos, até nós entrarmos na posse da vida eterna. Esse é então o dever das boas obras. Em segundo lugar, nós precisamos pensar no desígnio das boas obras, ou no propósito dessas boas obras. Para que elas servem? Qual é o objetivo de Deus? Qual é o propósito de Deus quando Ele nos coloca nesse caminho em que nós devemos praticar boas obras? A nossa confissão de fé lista 6 propósitos. Eu vou ler esses 6 propósitos e em seguida nós vamos meditar um pouco em 3 aspectos disso. A confissão de fé diz que as nossas boas obras manifestam a nossa gratidão a Deus, robustecem a nossa confiança em Deus, edificam os irmãos, adornam a profissão do Evangelho, fecham a boca dos adversários e glorificam a Deus. Eu vou resumir esses 6 propósitos em 3 grandes aspectos. Para que as nossas boas obras existem? Por que elas devem ser praticadas? Qual a finalidade delas? Em primeiro lugar, as nossas boas obras glorificam a Deus. Você se lembra do Sermão do Monte? E de como o Senhor Jesus diz assim: vocês são a luz do mundo. E aí ele então diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. É interessante que as verdadeiras boas obras, elas nunca apontam para nós mesmos, mas elas são como espelhos que refletem toda a glória para o Senhor. Quando alguém pratica o que aparenta ser uma boa obra, mas busca receber a glória e os aplausos e o reconhecimento e o mérito, isso não é uma boa obra, porque não visa a glória de Deus. Mas quando nós verdadeiramente buscamos a glória de Deus, e quando Deus é glorificado, quando nós praticamos uma verdadeira boa obra, quem é glorificado é Deus. Quem é glorificado é Deus. As pessoas olham para a nossa luz, elas veem as nossas boas obras, mas quem elas glorificam? Elas glorificam o Pai que está nos céus. As nossas boas obras glorificam ao Pai. O segundo aspecto, o segundo propósito das nossas boas obras é que elas fazem bem a nós mesmos. Eu queria que você abrisse esse texto comigo. Abra em 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Os versos 10 e 11 dizem assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Veja o que Pedro está dizendo e o que Pedro não está dizendo. Pedro está dizendo que nós só temos uma maneira de confirmar a nossa vocação e a nossa eleição. Nenhum de nós tem como entrar na sala onde está o livro da vida e abrir o livro e procurar o nosso nome ali.
Como nós sabemos que nós somos eleitos de Deus? Como nós sabemos que o Espírito Santo nos chamou eficazmente e que nós agora pertencemos de corpo e alma ao Senhor Jesus Cristo? Nós sabemos disso pela maneira como nós vivemos, e é isso que Pedro diz quando ele diz que nós devemos procurar com diligência cada vez maior confirmar a nossa vocação e eleição. Quando nós procuramos nos santificar, quando nós procuramos viver uma vida de acordo com os mandamentos de Deus, nós estamos confirmando que nós somos eleitos e que nós fomos chamados por Deus. E aí Pedro diz o seguinte: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que significa essa ampla entrada no reino, essa provisão de uma ampla entrada no reino? Será que Pedro está dizendo que então as nossas obras abrem as portas do reino para nós? Nós já vimos que não, mas o que Pedro está dizendo é que as nossas boas obras, a confirmação da nossa vocação e eleição, nos fortalecem a nossa confiança em Deus. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é que as nossas boas obras nos dão segurança da salvação. Preste atenção, irmãos. As nossas boas obras não nos salvam, mas elas são um fator importante para nós adquirirmos a segurança, a certeza da salvação. Por quê? Porque quando nós não estamos dando fruto de arrependimento, fruto de fé, fruto de santificação, a palavra de Deus nos chama ao autoexame. A palavra de Deus nos chama a desconfiarmos de nós mesmos. O apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios: examinai a vós mesmos para saber de se estáis na fé. O Senhor Jesus disse: se vocês produzem maus frutos, porque o coração de vocês é mau. Então, quando nós falhamos em produzir boas obras, em frutificar boas obras, a nossa certeza da salvação é diminuída e às vezes completamente removida de nós. E nós então ficamos sem essa ampla entrada no reino. Nós ficamos sem essa confiança robusta de que nós pertencemos a Cristo, de corpo e alma. As nossas boas obras, então, elas são um fator importante para nós termos segurança da nossa salvação. Quando nós abundamos em boas obras, somos zelosos de boas obras, o Espírito Santo usa essas boas obras que Ele próprio produz em nós, para confirmar em nós que nós somos eleitos de Deus, que nós pertencemos a Deus, que nós somos chamados de Deus. Mas quando essas boas obras faltam na nossa vida, então o Espírito Santo restringe a nossa certeza e não permite que nós tenhamos confiança de que estamos salvos. Então as boas obras glorificam a Deus, elas fazem bem a nós mesmos, porque elas aumentam a nossa confiança e a nossa certeza. Em terceiro lugar, as nossas boas obras fazem bem ao nosso próximo. As nossas boas obras fazem bem aos nossos irmãos. Vejam, irmãos, Paulo diz a Timóteo assim: torna-te padrão dos fiéis. Eu não sei se você já passou por essa experiência. Eu já tive vários, pela graça de Deus, alguns bons amigos cristãos ao longo da minha vida, desde quando eu era adolescente até os dias de hoje, que eu olho para eles, eu vejo certas qualidades e eu digo: eu quero ser como eles. Eu quero abundar nessas boas obras que eles mostram tão claramente na vida deles. Irmãos que têm uma vida de oração mais constante do que a minha, eu olho para eles e digo: eu quero imitá-los. Irmãos que amam a ler a Bíblia mais do que eu amo, eu olho para eles e digo: eu quero imitá-los. Irmãos que fazem o bem, que são generosos, que são hospitaleiros, eu olho para eles e digo: eu quero praticar as boas obras que eles praticam. As nossas boas obras encorajam os outros. Nós precisamos ser zelosos praticantes de boas obras, porque isso inaugura uma espécie de efeito dominó na igreja. Quando um irmão vê o outro irmão praticando o bem, praticando as boas obras, crescendo no conhecimento de Cristo, isso nos estimula também a fazer a mesma coisa.
As boas obras fazem bem aos nossos irmãos. Todos nós devemos ser exemplo para outros de boas obras. Em áreas diferentes, muitas vezes nós vamos ser exemplos melhores em uma área do que em outras, mas todos nós devemos procurar ser padrão, exemplo uns para os outros. No nosso procedimento, na nossa fé, no nosso amor, na nossa pureza, nós devemos buscar ser padrão, exemplo uns para os outros. Mas as nossas boas obras não fazem só bem aos nossos irmãos da igreja. As nossas boas obras fazem bem aos descrentes também. O apóstolo Pedro, lá em 1 de Pedro, capítulo 2, no verso 12, ele diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Você já parou para pensar nisso? As suas boas obras estão sendo vistas pelos descrentes. E essas boas obras vão ser usadas por Deus para a salvação de outras pessoas. Essas boas obras não salvam você e não vão salvar aquela outra pessoa também, mas elas embelezam o Evangelho. Elas tornam o Evangelho mais atraente, elas tornam o Evangelho mais crível por aqueles que ainda estão na incredulidade. Se nós dizemos que cremos no Evangelho, mas vivemos de maneira completamente desleixada, o mundo vai olhar para nós e vai dizer: não pode ser verdade. Se nem o pastor acredita naquilo que ele prega, se nem as ovelhas do pastor acreditam naquilo que ele prega, porque eu vou acreditar? Mas quando nós vivemos de forma consistente com aquilo que nós cremos, quando nós procuramos abundar em boas obras, frutificar em boas obras, as pessoas vão olhar para essas boas obras. E Pedro fala aqui do dia da visitação, é o dia em que o Espírito Santo vem para trocar o coração de alguém, de um coração de pedra por um coração de carne. Nesse dia da visitação, Pedro diz, eles vão glorificar a Deus observando as vossas boas obras. Eles vão ver aquilo que vocês fazem, como vocês vivem, e quando Deus tocar no coração deles, aquilo vai ser usado para que eles glorifiquem a Deus no dia da visitação. Nossas boas obras glorificam a Deus, fazem bem a nós mesmos, aumentam a nossa confiança e segurança da salvação, e fazem bem aos outros na igreja e fora dela. E esse é o desígnio das boas obras. Em último lugar, irmãos, nós precisamos pensar sobre o dom das boas obras. E a pergunta aqui basicamente é: de onde vêm as nossas boas obras? E eu quero então que você abra comigo num último texto. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos ler somente os versos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Paulo nos diz aqui, em poucas palavras, o que significa a santificação. Ele diz que a santificação é desenvolver a nossa salvação. Nós somos chamados a fazer isso. Nós não somos chamados a ficar no mesmo estágio de meninos, de bebês espirituais, de quando nós começamos a caminhada com Cristo. Paulo diz que nós devemos crescer na nossa santidade pessoal, que nós devemos nos tornar mais e mais parecidos com Cristo, mais e mais maduros na fé. O fruto do Espírito deve aparecer cada vez mais maduro, em cachos na nossa vida. Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Essa é a ordem. Nós somos ordenados a desenvolver a nossa salvação, a nos santificar dia após dia. Mas aí vem a pergunta: de onde vem o poder
para nós fazermos isso. Paulo diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. O poder para nós frutificarmos não está em nós mesmos, está em Deus. O poder para nós desenvolvermos a nossa salvação não vem de nós mesmos, vem de Deus. O poder pelo qual nós fazemos boas obras, verdadeiras boas obras, não está em nós, vem de Deus. O mesmo Deus que nos justificou graciosamente é o Deus que nos dá graça para nós obedecermos. Deus graciosamente implanta um novo coração em nós, um coração que ama a obediência. Deus graciosamente faz esse coração pulsar dia após dia por uma vida de obediência. Tudo isso vem de Deus. E Paulo diz aqui, é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É interessante porque essa palavra que aqui aparece como efetuar, é uma palavra que destaca o poder e a soberania de Deus em obras que parecem muito maiores aos nossos olhos. Em 1 Coríntios 12, por exemplo, Paulo usa esse mesmo verbo para dizer que Deus é aquele que opera tudo em todos. Em Gálatas 3, verso 5, Paulo usa esse mesmo verbo para falar do poder e da soberania de Deus operando milagres. E lá em Efésios capítulo 1, versos 20 e 21, Paulo usa esse mesmo verbo para falar do poder e da soberania de Deus na ressurreição de Cristo. Então, preste atenção, irmão. Quantas vezes a gente diz assim, eu não consigo crescer na santidade. Eu não consigo dar frutos para o Senhor. Eu não consigo vencer esse pecado ou essa tentação. Soa muito bonito, soa humilde, soa piedoso, mas preste atenção, se ao falar isso o que você está fazendo não é negar o poder de Deus, que efetua em você tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Sim, irmãos, em nós mesmos nós não podemos vencer pecado nenhum, mas em Deus nós temos poder para vencer o pecado e as tentações. Em Deus nós temos todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, e Ele já nos concedeu todas essas coisas na nossa união com Cristo. Ele colocou o Espírito Santo em nós, e esse Espírito é aquele que opera em nós a nossa santificação. Nós devemos sempre, irmãos, desconfiar de nós mesmos, duvidar de nós mesmos, diminuir o nosso poder e a nossa força, mas ao fazer isso nós precisamos sempre nos lembrar do poder de Deus. Deus pode nos mudar, Deus pode nos transformar, Deus pode fazer você vencer aquele pecado contra o qual você tem lutado por muito tempo. Deus pode fazer você se ver livre dessa tentação que tem atormentado você por tantos anos. Você não pode, mas Deus pode. Ele é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. De onde vêm as nossas boas obras, então? Paulo aqui coloca os nossos olhos na soberania de Deus, para nos lembrar de que todas as graças da salvação pertencem a Deus, vêm de Deus, inclusive a nossa santificação e a nossa perseverança. Às vezes a gente ouve em outros círculos, as pessoas dizerem, não, Deus, tudo é Deus até você ser justificado, daqui para frente é você quem faz. Deus faz até aqui, daí para frente é você. Veja que Paulo diz aqui, ele é quem faz tudo. E Paulo usa até mesmo expressões fortes, ele diz, é Deus quem efetua em vós tanto o querer como realizar, até o desejo de me santificar vem de Deus, até o desejo de vencer o pecado, até a vontade de fazer o que é certo, não vem de mim, vem de Deus. Paulo coloca o foco total na soberania de Deus para nós lembrarmos que vem da graça dele a nossa santificação e as nossas boas obras.
E Ele também faz isso para nos levar a desconfiar de nós mesmos e a depender inteira e exclusivamente de Deus para a nossa santificação. Mas Paulo também faz isso para nos incentivar. Veja, imagine que alguém diz a você: você precisa ir daqui até São Paulo. Você diz: mas eu não tenho carro, vou como? Vou a pé? Vou de jegue? E a pessoa diz: não, eu vou te emprestar um carro. Ah, mas é um HB20 1.0, igual do pastor. Não vai não chega em São Paulo não. Ah não, eu vou te dar um Discovery. Aí você diz: ah, está começando a melhorar. Agora eu vou. Ou talvez você seja um pouco mais preguiçoso e diga: não, nem assim eu vou. Tá bom, então eu vou te colocar num avião. E você vai até lá, até São Paulo. Paulo aqui está nos encorajando a nos santificar, dizendo: o desafio é grande, mas medite no poder que é dado a você para esse desafio. Sim, a obra de desenvolver a salvação é difícil, é árdua, é dolorosa, desgastante, exige esforço, mas medite no poder que é dado a você para praticar essas boas obras e essa santificação. Paulo diz: é Deus, é o próprio Deus que está engajado em fazer você santo. É o próprio Deus que está envolvido nessa obra de santificação, de tornar você mais parecido com Cristo. Como é que você pode dizer não a essa tarefa, a esse trabalho, se o próprio Deus está em você, operando o querer e o realizar? Paulo coloca os nossos olhos na soberania de Deus para nos fazer entender que as nossas boas obras, a nossa obediência, ela vem de Deus. E se Deus está envolvido em fazer esse trabalho em nós podemos nos esforçar mais e nos engajar mais na mortificação do nosso pecado e em vivermos mais e mais para a justiça. Mas mesmo quando nós terminamos um dia cheio de boas obras, mesmo quando nós terminamos um dia bom, aquele dia em que você diz: hoje eu fiz tudo que Deus me mandou fazer. Hoje eu fui um marido amoroso, um trabalhador diligente, um estudante dedicado, um pai cuidadoso, eu lavei os pratos, eu fiz a comida, hoje eu abundei em boas obras. Ainda assim você deve terminar o dia se lembrando: essas boas obras ainda estão manchadas de resquícios de pecado. E aí você se pergunta: como é que Deus aceita as minhas boas obras? Irmãos, essa é uma das notícias mais gloriosas que o Evangelho nos dá. É que Deus não aceita apenas a nossa pessoa, mas Ele aceita o nosso serviço imperfeito para Ele. Eu nunca vou cansar de meditar nisso. Eu espero que você nunca se canse de meditar nisso também. Nosso serviço a Deus, e muitos pregadores certamente já usaram essa ilustração. O nosso serviço a Deus é como o desenho que o seu filho de 2, 3 anos faz. Você olha para o desenho e diz: oh meu filho, que lindo. É você, mamãe. E você diz: oh meu filho, que lindo. Não é um Picasso, não é um Da Vinci, mas você aceita aquilo, porque vem do seu filho e vem de um coração purificado. Deus aceita as nossas boas obras assim também, irmãos. Não porque elas são perfeitas, não porque elas têm mérito nelas mesmas, mas porque Cristo purifica até mesmo as nossas boas obras. Cristo não purifica apenas o nosso coração, Ele não purifica apenas a nossa vida, mas lá em 1 de Pedro capítulo 2, Pedro diz que os nossos sacrifícios são aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Quando você, esposa, presta uma obediência imperfeita a Deus, você não é a melhor esposa que poderia ter sido naquele dia, mas você se esforçou, você buscou fazer aquilo que agrada a Deus, servir o seu marido, a sua casa. Deus aceita o teu serviço imperfeito por meio de Jesus Cristo. Você, marido, nem sempre cumpre os prazos dos concertos que a esposa lhe dá para fazer, não é verdade?
Eu tinha uma lista que deveria ter terminado antes do Natal, ela ainda está lá, incompleta. Mas o Senhor aceita o nosso serviço imperfeito por meio de Jesus Cristo. Como um pai que se compadece dos seus filhos, o Senhor se apieda não apenas de nós, mas do nosso trabalho. Ele olha para as nossas obras. Elas não são as mais lindas do mundo, elas podiam ser feitas um pouco melhor, mas ainda assim Ele as aceita por meio de Jesus Cristo. Eu quero, irmãos, então que vocês saiam daqui se lembrando dessas verdades. As nossas boas obras são o fruto necessário da nossa fé. Tiago diz isso com todas as letras: mostra-me essa tua fé sem obras, eu, com as minhas obras, demonstrarei a minha fé. As nossas obras não nos justificam, elas não nos tornam aceitáveis diante de Deus, mas elas mostram que a nossa fé é uma fé verdadeira, uma fé justificadora. As nossas boas obras são fruto necessário da fé salvadora e são o caminho em que todo verdadeiro crente deve andar. As nossas boas obras fazem bem a nós mesmos, uns aos outros, e glorificam a Deus. Deixa eu terminar respondendo uma última pergunta. Talvez você se pergunte: onde é que eu posso fazer boas obras? Quer dizer então, pastor, que agora a gente vai no domingo com um saquinho branco no sinal colher ofertas? Não, deixa eles fazerem isso. Onde é que eu posso fazer as boas obras? A Bíblia diz que nós devemos fazer boas obras, irmãos, no contexto ordinário de toda a nossa vida. Quando Paulo diz que Cristo purificou para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, ele está dizendo que toda a nossa vida agora é uma vida interessada em fazer boas obras. E é por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 10, 31, que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. As nossas boas obras não devem ocupar um horário na nossa agenda, lá no seu Google Calendário, você bota assim, hora das boas obras. Não, toda a nossa vida deve ser uma vida abundante de boas obras. Na família, no trabalho, nas diversas relações humanas, na igreja. Mas deixa eu destacar duas áreas em que é importante nós pensarmos em como nós podemos fazer boas obras. A primeira é sim a família. A família, irmãos, é o nosso núcleo imediato, é o nosso núcleo mais próximo. E, portanto, é na família onde as nossas principais obras vão ser desempenhadas. É na família em que nós vamos nos envolver mais intensamente com boas obras. O marido com a esposa e os filhos, a esposa com o marido e os filhos cumprindo seus deveres em casa. Nossos lares precisam ser lares onde nós deveríamos, entre aspas, competir por boas obras. Nós deveríamos ser zelosos de fazer o bem uns aos outros, de servir uns aos outros, de amar uns aos outros, de expressar o nosso amor uns aos outros de forma prática. É triste, irmãos, que muitas vezes nossa família é o lugar onde nós somos a pior versão de nós mesmos. Você parece uma pessoa melhor no seu trabalho, você parece uma pessoa melhor na igreja do que você é dentro de casa. Somos chamados a nos arrepender disso. Na nossa família é onde nós deveríamos ser mais zelosos de boas obras. O segundo lugar onde eu acho que nós precisamos pensar mais sobre como fazer boas obras é no sofrimento. É no sofrimento. Veja, irmãos, nós tendemos a pensar que na hora do sofrimento nós temos uma licença para pecar. Na hora do sofrimento, todo mundo tem que ser compreensível com a gente. Ah, não, ele está passando por aquela dor. Ele pode ser desobediente nesse momento. Às vezes a gente até fala isso com nossos filhos, né? Não, ele está com sono, ele pode desobedecer. Não, ele está com fome, ele pode ser mal comportado. Irmãos, o sofrimento não nos dá uma licença para nós pecarmos. Não nos dá uma licença para sermos infiéis a Deus. Não nos dá uma licença para nós cessarmos as boas obras que temos de fazer. Pelo contrário,
no sofrimento é onde nós somos chamados a abundar ainda mais em boas obras. Porque veja, nós somos chamados a seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. E onde foi que o Senhor Jesus demonstrou a sua bondade? Onde foi que Ele demonstrou o seu compromisso com o Pai, a sua obediência? Foi no seu sofrimento e na sua morte. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nos nossos sofrimentos, nós devemos pedir a Deus a graça de permanecermos obedientes. Nas nossas aflições, nós precisamos pedir a Deus a graça de sermos perseverantes e pacientes e esperançosos e continuarmos dando fruto de boas obras. Você provavelmente vai impactar muito as pessoas se você for obediente e fiel a Deus na hora do seu sofrimento. Porque na hora do riso, na hora que está tudo bem, é fácil mostrar gratidão a Deus. Foi esse o teste de Jó. Tira tudo quanto ele tem, Satanás disse, e vai ver se ele não te amaldiçoa na face. E o texto diz, a Bíblia diz que em nada Jó pecou. Ele perdeu tudo, seus bens, seus filhos, e em tudo isso ele glorificou a Deus. Por isso ele é separado para nós como um exemplo de paciência e de perseverança e de boas obras. Seja encorajado, irmão, a na sua aflição, a na sua tribulação, você não deixar de lado a vida de obediência. Você não dizer, eu vou tirar férias dos meus compromissos com Deus. Eu vou dar uma pausa nas minhas obrigações para com o Senhor. Não. Pense no sofrimento como uma oportunidade que você tem de glorificar ainda mais a Deus. Deus nos chamou para fazermos boas obras. Nós fomos criados em Cristo Jesus para andarmos em boas obras. Por isso, Igreja do Senhor, sejam todos vocês praticantes de boas obras. Sejam conhecidos pelas suas boas obras e glorifiquem o Pai com as boas obras de vocês. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos instrui e nos desafia. Nos anima, ó Deus, a sermos um povo zeloso e abundante no fruto das boas obras. Perdoa-nos, Senhor, por sermos tantas vezes infrutíferos no Teu caminho. Ajuda-nos a darmos muito fruto para a glória do Senhor, para o bem daqueles que estão à nossa volta e para o nosso próprio bem. Em nome de Jesus. Amém.